O senador, né, Carlos Fávaro, disse que não sabe por que o agro tem aversão a Lula. Pode rodar aí. Agora, é importante dizer, eu não consegui até hoje entender, Tainá, de onde vem essa retórica de tanta aversão ao governo do presidente Lula por parte do agronegócio. Se a gente vê todos os feitos que foram conquistados através do presidente Lula, como o CTN-Bio para regulamentar transgênicos, que trouxe segurança no campo, que trouxe oportunidades, que trouxe investimento com juros de 2,5% ao ano, que teve no Oderfrota, o Mais Alimento para pequenos produtores, programa de garantia de preço mínimo, programas como o do biodiesel, do etanol, investimento em infraestrutura, repactuação de dívidas da ordem de 85 bilhões, tudo isso fez a revolução do campo, o Brasil sair de 40, 50, 60 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas. Um avanço importante e que vai acontecer uma nova fase dessa prosperidade no governo Lula. Muito bem, senhores, por favor, objetividade, porque a gente está na reta final. Zezinho, 30 segundos. Olha, realmente no primeiro mandato do governo Lula, 6 anos dele, o agro, commodities voaram, não tem. O Brasil cresceu, não resta dúvida. Agora, quando ele vem para 2022, o que é que ele fala? Diz que o agro era fascista, criticou na campanha, bateu. Aí houve uma temeridade, uma resistência e é um processo natural. Falar do agro, gente, nós não podemos fazer, é que produz, que é uma máquina de geração de emprego e renda. A gente tem que ver. Tem que mudar algumas coisas da Lei Candir? Sim, mas o agro é uma máquina muito de geração de emprego e renda nesse país. Arnaldo, 30 segundos. Eu não posso discordar do Zezinho numa questão concernente a isso, de forma alguma. Quando ele fala do agro, ele está falando do agro responsável. Você sabia, Zezinho, que caiu 30% a produção de arroz no Brasil? Por quê? Porque o arroz limita-se a ficar aqui e ele paga impostos. Você sabia que não há subsídios tão grandes como há o subsídio para soja, para o milho, que vem a ser para o arroz ou para o feijão, que está na mesa do brasileiro todos os dias? Você não sabia disso, né? Daqui a uns dias o Brasil não vai mais produzir arroz, se continuar da forma como está. Porque, além de não ter o subsídio que a soja tem, ainda paga impostos. Essas são as correções que um governo decente tem que fazer. Subsídio demais, é subsídio para máquinas, é subsídio para não sei o quê, mas não sei o quê. Além de que a agressão ao meio ambiente, com venenos proibidos sendo usados nas lavouras de hoje, que não são respeitados, porque não existe a fiscalização. Para, isso é discurso de esquerdista. Arnaldo, 30 segundos, não 3 minutos. O desmate e a grilagem de terra pública para ampliar o lucro de quem está sendo beneficiado e recebendo vários incentivos. Hoje, o pobre hoje no Brasil está pagando o agro. Está na hora do agro começar a trabalhar também, pagar um pouco de imposto para atender o pobre. E aí, Moisés, o seu comentário, 30 segundos. Lula tentou se aproximar do agro, recebeu um não. O agro garante a segurança alimentar para o mundo, gera milhões de empregos para o Brasil e tem meu apoio, tem a minha solidariedade. Perdeu, mané. Vamos lá. Pois é, né, Moisés? Gera segurança alimentar para o mundo. E como é que o Brasil tem 30 milhões de gente com fome, então? Qual é a fonte? Não, a fonte é que se identifica com essas fontes. Mas é isso que eu quero dizer. Me permite dar a fonte para eles? É um contrassenso. Me permite dar a fonte para eles? Vamos apresentar Programa eleitoral de Bolsonaro. Né? Eu dou a fonte para ele. Programa eleitoral de Bolsonaro diz que deu 21 milhões de incentivo para quem estava necessitado. Gente, Zezinho, eu não estou questionando a questão dos 30 milhões de campanha política, não é isso. Eu estou dizendo como é que o Brasil, Moisés, o Brasil, um país que alimenta o mundo, conforme você falou, tem 30 milhões de gente com fome. Você entendeu? Isso que eu estou... isso é paradoxal, entendeu? É contraditório.
Mas a fome no Brasil não é Bolsonaro. Bolsonaro tem 4 anos. São 16 anos. Desde Fernando Henrique. Bolsonaro foi quem mais deu dinheiro, foi quem mais ajudou. Inclusive, Cícero, o Bolsonaro identificou aí mais de 6, 7 milhões de invisíveis quando teve o auxílio emergencial. E foram quantas pessoas que... Corta o microfone do Buiú, 30 segundos, por favor, que eu vou aqui e aí vai indo. Sim, o agronegócio, nós temos que lembrar, o Buiú, que no caso das exportações, realmente, Buiú, nas exportações, a isenção, isso é feito para fomentar o mercado, para levar mercadorias nossas do Brasil, para você ver em outros países aí na prateleira. Todo tipo de mercadoria, Buiú. Todo tipo de mercadoria. Vai perder os teus 30 segundos se tu ficar dando conversa com o Buiú. Está cortado o microfone dele. Está cortado o microfone 2 minutos, 3 minutos, aí eu passo para mim 30 segundos. Mas tá bom, 30 segundos. Vou me até o meu tempo. Então, a segurança, igual a segurança alimentar, esses dados que provém aí, em algum ponto esses dados estão meio equivocados, porque se você tem o programa de incentivo, você tem um programa de benefícios, você não teria essa quantidade toda, e a gente sabe que os programas sociais foram ampliados. Agora, vou entrar na questão do agronegócio. Por que o agronegócio tem pavor a Lula? Porque o Lula fala de estoque regulador, o Lula fala de proibir, de reter as exportações, e isso não é muito bom para o país. Tem um outro detalhe. O Banco Central compra reservas e o Banco Central está vivendo uma época de ter umas reservas altas internacionais. Então, ele compra dólar, retém o dólar para tornar o dólar mais alto para a gente conseguir exportar. E isso favorece a exportação. O Brasil ele ganha muito com a exportação. São máquinas, são implementos, são igual os defensivos agrícolas, que o Buiú disse que tem defensivo agrícola aí que não está regulamentado. Buiú, todos os defensivos agrícolas são regulamentados, tem uma norma para estabelecer quais são seguros para alimentação. Isso você fala porque você desconhece, Buiú, você desconhece o agronegócio brasileiro. As pessoas sérias do agronegócio, você sabe que passa por determinados testes, por laboratório. Então não vem com essa história, que essa história não convence ninguém. Então, o agronegócio, ele ajuda o país, ele contribui para o país. O que tem que ser resolvido? Nós temos que colocar na balança. Se o dólar a 5,40, a 5,20 é importante ou não? Ou vamos soltar um pouco das reservas, vender um pouco das reservas internacionais e fazer o dólar abaixar um pouco para aí equalizar essa balança?